Usar instrutores internos traz realmente coisas positivas para a minha organização? Quais são os riscos e os ganhos que você pode ter ao ter esse tipo de metodologia dentro da sua área de treinamento e desenvolvimento ou educação corporativa? Se você quer saber isso e muito mais, você está no lugar certo. Roda a vinheta. Olá, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Forecast. Você está no lugar certo para saber um pouco mais a respeito de educação corporativa, como gerar melhores resultados nas suas capacitações. Eu sou Flávio dos Anjos e nós vamos juntos mergulhar nesse universo e falarmos um pouco mais sobre as diversas metodologias, os diversos temas e ferramentas que você pode usar para ter melhores resultados. Se você chegou até aqui, então deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você estar sempre por dentro das novidades que acontecem aqui no nosso canal. E vou pedir também para que você compartilhe com outras pessoas, que você dissemine esse conteúdo para outros colaboradores, para colegas, para pares, para que mais pessoas possam ter acesso e assim desenvolver nesse tema que nós vamos tratar aqui e muitos outros. Nós contamos muito com a sua presença aqui e também com o seu apoio. Nosso assunto de hoje diz respeito a instrutores de capacitação interna, quem já é contratado da organização para realizar capacitações. Vale a pena? Realmente é positivo? Em que momento que é positivo? Em quais momentos a gente precisa pensar, talvez estruturar um outro modelo ou ter cuidado no uso? Em quais situações a gente pode fazer um modelo híbrido com o consultor externo, o instrutor externo, mais o instrutor interno, mais multiplicadores? Será que tem espaço para todo mundo? Vale a pena? É disso que nós vamos falar. Vamos começar falando pelos riscos. Quais riscos você tem ao contratar um profissional ou até mesmo promover dentro do seu quadro alguém que demonstrou a habilidade, demonstrou conhecimentos e atitudes corretas para se tornar um instrutor? Mas que risco você tem quando você faz isso? Bom, o primeiro risco é a obsolescência do conhecimento. Esse conhecimento que esse colaborador tem hoje, ao se transferir muitas vezes para a área de instrução, esse conhecimento pode, digamos, ficar desatualizado. Ele vai ser um conhecimento que vai continuar se desenvolvendo, vai continuar a ter novas informações e pode ser que esse profissional, estando na posição de instrutor apenas, ele não tenha mais contato com a área e ele perca os detalhes, os pontos mais importantes da área de atuação, daquilo que ele precisa dar a instrução. Isso aí, como é que a gente pode trabalhar alguns aspectos? Já vamos tentar trazer aqui uma dificuldade já com uma solução. A primeira situação é você criar, quem sabe, um processo de trabalho onde esse instrutor, de tempos em tempos, ele volte a passar pela área a qual ele ensina, a qual ele instrui, os processos que ele administra dentro da sala de aula, dentro das aulas online, ele também possa ter contato novamente. Então ele volta a ter contato com a área com frequência, isso faz com que ele sempre esteja atualizado, sempre entendendo as novidades que estão acontecendo ali no dia a dia. Um outro ponto diz respeito à metodologia de ensino. Em muitos momentos, quando você contrata um profissional da própria organização para se tornar um instrutor interno e gerar essas capacitações posteriores, em muitos momentos esse profissional não tem o conhecimento didático, todas as ferramentas de ensino à sua disposição, o entendimento delas, para que ele possa usar e extrair o melhor resultado dessas capacitações. Mas falando agora um pouco de benefícios, né? Nós falamos dos riscos aqui. Dois riscos que são bem comuns. Agora vamos falar um pouco sobre... tem um terceiro risco aqui, rapidamente, antes da gente entrar nos benefícios. É a questão do custo. Em muitos momentos a empresa tem a disponibilidade de valores para isso e depois acaba não tendo mais. Como é que eu faço para, que é que a gente fala, né? Justificar esse investimento, justificar esse valor alocado em um instrutor? Bom, existem algumas coisas que são muito importantes para você decidir ter um instrutor interno. Acredito que a primeira delas, né, que você precisa avaliar o cenário é: você tem um alto gasto de recursos com essas capacitações, com esse tipo de ação?
Neste caso, vale a pena você avaliar se você deve primarizar através de um instrutor interno. Todos os meses você tem um X volume, será que não é melhor você trazer para dentro de casa e isso vai fazer com que você reduza o custo? Vamos pensar aí quanto que seria para você ter um instrutor full-time e quanto que você hoje paga com consultorias externas de capacitação. Será que a frequência não justifica essa situação do custo e aí esses outros ajustes de atualização do conhecimento, de metodologias, você pode justamente ir capacitando? Então, primeira situação é a frequência. A frequência geralmente tem demandas distintas, né? Tem gatilhos que levam a essa frequência de forma distinta. Primeiro se a sua organização ela atua em uma área, um segmento que o turnover ele é alto, então vale a pena você ter um instrutor interno, porque sempre vai estar entrando colaboradores novos, sempre você vai ter uma rotatividade, inclusive quando a gente fala de turnover, né? Estou falando do lado do desligamento, mas também tem a taxa de promoção. Muitas vezes algumas organizações têm uma taxa de promoção muito alta. Isso faz com que você sempre precise estar realizando capacitações, você precisa estar sempre atualizando o conhecimento da sua equipe. Então, em muitos momentos vale a pena você trazer esse grupo de instrutores. Em outros momentos que vale a pena também é quando você precisa reciclar, atualizar com frequência o conhecimento. Dessa maneira você também provavelmente vai ter uma redução de custo. Outro aspecto muito interessante de ter um instrutor interno se diz respeito à cultura. Esse colaborador, ele já tem ali a sua linha de pensamento, a sua percepção sobre a organização, ele já tem uma experiência e ele acaba também se tornando uma referência no assunto dentro da sua empresa. Esses são alguns dos benefícios que você pode ter. Outro ponto, né, que agora me vem à cabeça antes de finalizar esse ponto dos benefícios, é a gente entender o seguinte: quando você tem um instrutor interno, você tem liberdade de agenda. Ele está à sua disposição full time para você realizar as capacitações. Então, fazer segmentações das turmas, fazer ali ações diferenciadas, será muito mais fácil porque a disponibilidade de agenda desse profissional, ela se torna muito maior e isso faz com que você tenha também a oportunidade de gerar mais ações de capacitação ao longo do mês e, consequentemente, capacitar mais pessoas, gerar mais capacitações. Então nós temos pontos de atenção que diz respeito à obsolescência do conhecimento, que diz respeito ao processo de metodologia, né, ao investimento ser justificado, e do outro lado você tem velocidade de entrega das capacitações, cultura, você tem redução do custo dessas capacitações quando essa frequência ela é muito alta. No nosso episódio anterior nós falamos sobre multiplicadores do conhecimento. E aí tiveram várias perguntas, várias dúvidas que a gente vai estar trazendo daqui a pouco para o nosso bate-papo, para o nosso debate aqui. Mas antes de falar dessas dúvidas, antes de falar desses pontos, é perfeitamente possível você ter instrutores dentro do seu grupo de trabalho, ter multiplicadores de conhecimento, né, ter pessoas que são voluntárias. Então eu tenho um grupo que é, digamos assim, seja o profissional da educação interna da sua organização. Você tem um grupo de pessoas que são voluntárias a esse processo e você ainda tem a oportunidade de buscar capacitações fora da sua empresa, continuando a trazer especialistas, pessoas que tenham know-how no assunto para desenvolver esse know-how dentro da sua organização. Você acaba ganhando mais ferramentas, né? Você aumenta o seu arsenal de opções, de armas que você tem para desenvolver pessoas, para desenvolver as competências críticas que o seu negócio precisa, que a sua organização precisa. Vamos aqui trazer algumas coisas que também podem ser interessantes quando você usa esse modelo híbrido, esse modelo de uma série de situações. Primeiro, você mantém um conteúdo atualizado com o externo, sempre tendo esse processo de contratação de consultores externos em uma velocidade talvez menor, uma quantidade menor, mas você está sempre atualizando esse conhecimento e esse conhecimento está sendo disseminado para toda a sua organização com o uso dos multiplicadores e dos instrutores. Um outro ponto que ter instrutores internos e multiplicadores faz com que você sempre tenha elos na área de operação, aonde realmente as coisas acontecem. Né? Lá no Japão, no Gemba, como eles falam, outros no chão de fábrica, outros ali no coração da empresa, no core business da empresa, enfim. Quando você tem instrutores que vieram das áreas, instrutor interno, ou que você usa os voluntários, que aqui nós estamos dando o nome de multiplicadores do conhecimento, esses profissionais estão sempre atualizados com o momento da empresa. Isso faz com que as informações que vão para as capacitações estejam sempre conectadas com a realidade
que essas pessoas estão vivendo e que a organização também. Então isso gera uma percepção no colaborador de urgência, presença, né, e participação da área de treinamento e desenvolvimento ou educação corporativa, na verdade, dentro do núcleo de gestão de pessoas, está conectada com a área de negócio, com o que está acontecendo na realidade. Por diversas vezes nós nos deparamos com algumas percepções de que a área de gestão de pessoas, ela ao longo do tempo foi se desconectando da realidade da organização. Com isso, você com certeza vai estar sempre mantendo ali o seu contato, entendendo a realidade e tendo então a oportunidade de trazer algumas soluções. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre as dúvidas, né? Eu vou trazer aqui algumas dúvidas para a gente poder discutir e trazer algumas soluções. Vamos lá. Primeira dúvida é o seguinte: quais os primeiros passos do processo de construção de multiplicadores internos? Então essa foi uma dúvida diante do nosso episódio anterior. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que você precisa quando você opta por fazer um processo de desenvolvimento de multiplicadores é ter o apoio da alta liderança. Sem esse patrocínio, sem esse grupo apoiando a ação de desenvolver multiplicadores internos, dificilmente isso vai sair do papel. Então eu poderia começar aqui falando do processo seletivo, do processo de capacitação, da grade que você vai trabalhar com esses multiplicadores, mas nada disso vai ser possível se você não conseguir o apoio da alta gestão da sua organização. Inclusive, vai uma dica que não me escutem, né, os meus sócios não me escutem, porque eles falam que muitas vezes eu entrego demais aqui nos vídeos para vocês, mas eu fico muito feliz de entregar conhecimento para vocês, mas a dica que eu daria para você vai fazer um processo de multiplicadores internos, consiga o apoio da sua alta direção e, de preferência, que a alta direção, alguém, seja o garoto propaganda ou a garota propaganda do processo de multiplicadores, com ele se inscrevendo no processo, ele fazendo parte e também se doando para realizar esse processo de capacitação dentro da empresa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas organizações, fazer alguns trabalhos em que o presidente, o vice-presidente, o diretor da empresa, ele também era um multiplicador e ele dedicava 1 hora do mês, 2 horas do seu mês, às vezes até 4 horas, para realizar ações de capacitação das mais variadas situações, dos mais diversos assuntos. Então, isso faz com que, olha, se o presidente, se o vice-presidente, se o diretor, se o gerente está fazendo parte, eu também quero fazer parte desse grupo. Isso é um processo que acaba sendo natural. Isso também quebra, de certa maneira, as barreiras nos níveis mais baixos. Porque você vai precisar fatalmente de algum profissional que esteja bem lá na área de operação mesmo, lá nos níveis iniciais da empresa. Ele pode se candidatar e ter um conhecimento importante para compartilhar. E que muitas vezes você vai ter que negociar a liberação dessa agenda desse colaborador, às vezes durante o expediente de trabalho, às vezes no final de semana, disponibilizar uma folga. Daqui a pouco a gente vai falar como remunerar esses profissionais, como é que a gente trabalha para mantê-los sempre conectados, engajados nesse projeto. Então, quando você tem o apoio da alta direção, você consegue, por cascata, o apoio das demais lideranças. E aqueles que sempre têm alguns resistentes, eles acabam também cedendo justamente por esse processo de patrocínio da alta gestão da sua organização. Uma outra dúvida é quais são os principais entraves para a construção de um modelo de multiplicadores do conhecimento dentro da minha organização. Bom, falamos a respeito da necessidade desse apoio da alta gestão, da alta liderança da sua organização. Um outro aspecto que acaba sendo um entrave muito grande é o que muitas vezes as pessoas que têm o conhecimento, elas se sentem menos importantes do que são. Então você precisa fazer um processo de convencimento que estar em uma sala de aula será positivo e ela tem a capacidade para estar lá. Em muitos momentos já tive oportunidades de ter espetaculares colaboradores com muito conhecimento que tinham medo de ir, então acabavam não se inscrevendo para o processo, sentindo que tinham que ter muito mais do que realmente é necessário. Que no caso dos multiplicadores internos deve ser o domínio da sua área, o domínio das suas ações ali, das suas atividades,
e a capacidade de transmitir isso de uma maneira simples, objetiva e que gere melhores resultados. Então, esse processo de convencimento ele é muito importante. Então, um entrave é ter um projeto de comunicação interessante, um plano de comunicação que realmente transmita para as pessoas a importância do projeto, como ele vai funcionar e como cada um pode agregar nesse processo. Um outro entrave que acaba acontecendo com muita frequência diz respeito ao tempo que esses colaboradores podem dedicar ao projeto. Então, quanto mais multiplicadores você tiver, dessa forma, menos pessoas precisarão, de alguma maneira, dedicar muito tempo para estar em sala de aula. Então, é interessante você ter mais de um profissional de uma área, você ter ali uma condição de sempre estar fazendo um rodízio, para que esse profissional não tenha que ficar muito tempo fora da sua estação de trabalho, da sua área, e assim atrapalhar o seu desempenho no dia a dia. Um outro entrave que acaba acontecendo com muita frequência é com relação diz respeito às lideranças da empresa. Em muitos momentos, quando não há esse processo de convencimento e de patrocínio, eles têm uma certa resistência. Por quê? Porque em algumas empresas, algumas organizações, pensa-se o seguinte, olha, eu sou o líder dessa área, então eu que tenho que explicar, eu que tenho que estar lá na sala de aula. Daqui a pouco isso pode gerar uma promoção para esse indivíduo e eu vou ser mandado embora, vou ser demitido. Então, assim, tirando a parte prática, que a gente não vamos entrar aqui nesse mérito, esse ponto, ele é um ponto sempre existente que você precisa trabalhar com as lideranças que, olha, isso é para te auxiliar, é para o seu projeto, se você quiser participar também, venha, vai ser ótimo para você entender, para você... Então, nunca feche as portas para esse grupo, mas a gente encontra muitas vezes uma certa resistência na liderança. Então, esses são os principais entraves que nós vimos, geralmente que nós temos aí com maior frequência dentro dos projetos de multiplicadores do conhecimento. Agora, esse eu deixei à parte para a gente falar, porque não necessariamente ele é um entrave, ele precisa ser algo bem cuidado, bem ajustado, desde o processo ali de planejamento do seu projeto até a entrega da comunicação para os colaboradores que diz respeito à remuneração. Algumas pessoas sempre questionam, Flávio, eu remunero, eu não remunero, eu gero banco de horas, eu não gero banco de horas, como é que eu faço? Esse colaborador, muitas vezes, esse multiplicador vai fazer um treinamento no sábado, eu vou pagar hora extra, não vou pagar hora extra, o que existe hoje de prática no mercado? Pessoal, nós temos as mais variadas práticas no mercado para isso. Então, existem empresas que têm uma remuneração relacionada às capacitações. Se a sua empresa tem esse tipo de conduta, de sempre remunerar as horas extras, as ações extraordinárias, mantenha essa cultura. Mas, Flávio, eu não tenho recurso para isso, eu não tenho condições de fazer esse investimento agora. Então, tente procurar inserir um novo processo de trabalho dentro da sua empresa, né? Outras organizações, inclusive grandes organizações, não têm nenhum tipo de remuneração no que diz respeito a dinheiro, ao pecuniário. Tem um tipo de remuneração como alguns eventos exclusivos para esse grupo de trabalho, alguns prêmios e situações de brindes organizacionais para esse tipo de colaborador, para quem faz parte desse grupo. Algumas organizações fazem banco de horas, né? Olha, você teve essa atuação, então vai ter um banco de horas para você poder gozar dessas horas no momento que você tiver interesse. Então, existem maneiras de você remunerar indiretamente com situações como essas que nós falamos. Agora, a principal remuneração que geralmente acontece diz respeito ao reconhecimento desse grupo dentro da empresa. Então nós vimos com muita frequência ter um PIN, ter uma identificação que ele é um colaborador multiplicador, então isso gera, né, uma percepção de reconhecimento, de visão de que ele tem um valor para a organização, um tanto quanto diferente, né? Então eu já vi muito essas questões de ter um PIN de identificação, de ter uma sequência frequente de feedback. Então, como as aulas têm ali o seu monitoramento dos indicadores de avaliação de reação e eficácia, sempre ter um ranking dos multiplicadores dentro do próprio núcleo ali de trabalho. Isso faz com que as pessoas queiram cada vez mais melhorar, ter melhores resultados nas capacitações. Então, procure estabelecer um plano que seja pertinente para a sua organização.
Não tenha em mente que sempre que você tiver multiplicadores precisa ter o recurso financeiro. Não é bem assim. Existem outras formas de você remunerar, de você reconhecer e de você manter esse grupo engajado e atuante aí dentro da sua organização. Vamos para mais uma dúvida aqui frequente. Essa aqui é muito boa, que é o seguinte: quando os multiplicadores, quando um multiplicador se destaca demais, isso não gera uma obrigação de promover? Essa é uma pergunta muito frequente. E aí eu vou dizer o seguinte: gente, não há uma obrigação de nada dentro da organização, principalmente quando o processo está bem alinhado. O que ele está fazendo muito bem é aplicar a sua aula, ser uma referência num assunto e desenvolver o seu trabalho de uma maneira muito positiva. O que você precisa avaliar é, primeira coisa, se tem a vaga. Vamos aqui falar rapidamente se essa vaga se encaixa com o perfil desse multiplicador do conhecimento. Então, não é porque ele está fazendo boas aulas, bons desenvolvimentos de pessoas, que ele precisa ser promovido. Agora, o contrário também não precisa acontecer. Só para que eu não demonstre que o outro não será promovido ou criar um problema, não vou promover esse. Não. Se ele está se destacando, se ele tem as qualificações necessárias para o cargo, existe a vaga, por que não? Não é verdade? Ele já está engajado, ele já está envolvido, ele tem interesse, ele tem as qualificações, por que não? Então, essa situação de obrigação não existe. Agora, tenha sempre um zelo, um cuidado ao conduzir processos como esse, para que fique claro para todos da organização que houve uma meritocracia, não apenas em relação ao destaque como um multiplicador, mas também que as suas ações no dia a dia, as ações desse colaborador no dia a dia, condizem com aquilo que a vaga necessita e assim o promova ou não. E caso não o venha a promover, que você sempre esteja dando feedbacks, conversando com o seu grupo, de que isso é uma ação voluntária, onde ele está levando um conhecimento. Potenciais ganhos virão se ele realmente tiver todas as qualificações necessárias. Ok? Combinado? Então vamos lá. Mais uma aqui. Isso aqui realmente acontece também. E quando um multiplicador vai mal? Ele não dá boas aulas, ele não constrói bons treinamentos. Eu excluo ele do processo, o que eu faço? Bom, gente, como um processo de desenvolvimento de pessoas, a primeira coisa que eu falo é: esse multiplicador está ciente desses pontos de melhoria que ele precisa desenvolver? O que você quer dizer com ir mal? Tenha muito cuidado, por exemplo, com avaliações de reação. Por quê? Porque muitas vezes é uma pessoa que está avaliando, mas que não tem o domínio do assunto para dizer se esse assunto é bom ou se ele é ruim. É claro que nós sempre temos que olhar a avaliação de reação, mas por vezes ela nos traz uma sensação que não é a ideal. O que eu sempre sugiro? Assista a aula desse multiplicador, procure ter outras referências para que você possa dar um feedback para ele e assim ele tenha a oportunidade de melhorar. Lembre-se sempre, você está trazendo pessoas de áreas muitas vezes operacionais, pessoas que nunca estiveram dentro de uma sala de aula, então tenha paciência, mas claro, dê as ferramentas necessárias para que o processo aconteça, para que o projeto caminhe e os resultados apareçam. O objetivo é trazer resultado. Então, sempre também deixe claro para a sua liderança que esse processo ele precisa acontecer, ele precisa se desenvolver ao longo de um tempo. Dificilmente você vai ter um grupo completo de multiplicadores que já domine a sala de aula, já domine uma aula online, um sistema já de cara. Então é importante ter esse processo de desenvolvimento. Se depois desse processo de desenvolvimento, do feedback, da oportunidade, de você em muitos momentos refazer as capacitações, pedir para outras capacitações externas acontecerem, ele não conseguiu deslanchar, desenvolver e desabrochar no processo, aí eu acredito que fatalmente esse multiplicador ele já vai entender que não é para ele esse tipo de atuação. E quando você vier a fazer a ação, será muito mais fácil para você trazer esse assunto e excluir o colaborador do processo de multiplicadores do conhecimento. Mas, se você realizar esses passos que eu te falei, de assistir a aula, fazer um feedback, acompanhar, muitas vezes contratar um terceiro para ajudar em algumas deficiências, trazer ferramentas,
a experiência me diz que fatalmente o próprio multiplicador pede para não estar mais presente porque ele começa a perceber que ele não está agregando muito. Vamos para mais uma, a nossa última dúvida desse nosso episódio. Como faço para manter a motivação dos multiplicadores? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Eu vou trazer algumas soluções, algumas possíveis soluções para vocês. A primeira delas é: procure estabelecer um processo de reconhecimento claro. Se você puder, crie uma gamificação do processo de capacitação que os multiplicadores irão atuar. Dessa maneira, você vai com certeza ter um bom resultado. Por quê? Eles já estão engajados com esse processo de gamificação, de bônus, de prêmios. E quando eu falo bônus e prêmios, gente, novamente, não estou falando só do financeiro. Você pode bonificar uma pessoa de N maneiras que não necessariamente envolvam um item, um objeto ou o dinheiro. Existem muitas outras formas de você premiar, de você fazer esse reconhecimento. Então, que tal uma gamificação? Vale muito a pena você construir uma gamificação para os seus multiplicadores. Uma outra situação que você pode estabelecer são justamente, como eu falei, eventos diferenciados para multiplicadores. Almoços, jantar, você ter a oportunidade de fazer um evento de envolvimento de todos dentro de determinado momento para parabenizar, uma palestra exclusiva para multiplicadores. Essas situações de exclusividade, de diferenciação, também geram um bom engajamento e mantêm sempre todos ativos. Isso tem um bom resultado. E por último, mas não menos importante, use todos os seus multiplicadores. Sempre tenha eles por perto. Não deixe o multiplicador muito tempo sem contato com você, sem realizar uma capacitação. Tente estabelecer uma maneira que todos trabalhem e assim não fique pesado para ninguém e dessa maneira todos vão estar sempre engajados, movimentados. Crie reuniões em que eles comandem, em que eles tragam sugestões de melhoria, em que eles procuram ali desenvolver junto com você algumas novas possibilidades que o grupo possa oferecer para os seus colaboradores. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo desse episódio. Eu espero que isso tenha ajudado as soluções aqui. A gente realmente abriu o coração para vocês, trazendo várias soluções interessantes, acreditamos, que realmente nós já vimos na prática e que funcionam. Mas se de alguma maneira ficou alguma dúvida, faça igual esse pessoal aqui, traga algumas dúvidas para a gente, deixa aqui no comentário ou entre nas nossas redes, nas nossas outras redes sociais e faça contato conosco que nós vamos estar aqui com todo o prazer, com toda a nossa expertise para te ajudar a deslanchar o seu processo de desenvolvimento de pessoas e que você e a sua organização, consequentemente, tenham melhores resultados. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana. Não se esqueça, o Forecast ele está disponível todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então, não se esqueça, sempre volte aqui no canal. Peraí, 8 não, vamos lá. O Forecast está disponível toda quarta-feira às 7 horas da noite, às 19 horas. Obrigado, Voz da Consciência. A Voz da Consciência me falou aqui que eu falei errado, então tá bom. Gente, esquece, não é 20 horas, é 19 horas, toda quarta-feira, um novo episódio para você. Nós estamos com muitas novidades nesse ano e tenho certeza que todas estarão sempre focadas em lhe trazer o melhor conteúdo, o melhor resultado e que você possa, então, ter as melhores ações aí na sua organização. Tá certo? Um grande abraço, nos vemos na próxima. Até lá!